Amém, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo vocês, amo estar aqui e amo a palavra de Deus, é muito gostoso. Eu já falei para vocês que Deus é fofinho, né? Vocês sabem disso, né? Ele é muito fofinho. Nós estamos falando uma série de palavras e é tudo por ti, ok? Aí você pergunta, mas por que esse nome é tudo por ti? Porque Deus fez tudo por nós. Ele até morreu na cruz do Calvário por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele trouxe uma nova vida, uma nova esperança a nós. Então, tudo que Ele fez é por ti, né? E, então, como Ele fez tudo por ti, e Ele, segundo a Bíblia, Ele é o nosso noivo, então, assim, a igreja é a noiva dEle, Ele está nos preparando para um grande casamento. Fantástico, sabe? E nós vamos participar dessas bodas com Ele. Agora, Ele dá dicas para nós, na palavra dEle, como nós chegarmos lá preparados. Eu perguntei para o irmão do Life Group, como seria ele estar, para os casados, né? Lógico. Mas e para os que sonham também casar. Como que seria o noivo, lá no altar, ali parado, esperando aquela ansiedade, sabe? De ver a noiva chegando. E a noiva na última hora desiste do casamento. O irmão quase caiu da cadeira, falou, não, nem pensar num negócio desse, não, nem pensar, porque assim, a expectativa do noivo, né, pela noiva, é a expectativa de Deus por você. Essa é a expectativa de Deus. Ele olha para você e Ele sonha com você chegar. Eu tenho uma foto da Rita que eu gosto de olhar muito para ela, que é ela chegando na igreja, a foto que tiraram, eu já estava dentro da igreja, olhando para a escada, aquela expectativa doida, né? Mas tem uma foto que ela vem e o vento bateu e o vestido voando assim. Eu falei, ela vem correndo para mim, olha só. É loucura, né? Jesus é assim, Ele está olhando e esperando você correr para Ele. Então nós falamos da primeira igreja, que era a igreja de Éfeso. E nessa igreja Jesus deu uma dica, voltem-se ao primeiro amor. A segunda igreja que falamos era a igreja de Esmirna. E a dica do Senhor é, seja fiel até o fim. Quer dizer assim, não desista antes de chegar no altar. E agora nós vamos falar de mais duas igrejas hoje. A igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. E sobre essas duas igrejas, uma coisa que mexe, que vai deixar fundo no nosso coração, é a santidade ao Senhor. É o Senhor mostrando que nós devemos ser santos para Ele. Então nós estamos viajando por algumas cidades da Ásia Menor, né? E hoje nós vamos fazer mais duas, tá? Que é Pérgamo e Tiatira. Então vamos começar lendo o texto que fala em Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17, que fala justamente da igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Volta aí o PowerPoint da igreja de Pérgamo e deixa parado aí. Isso é uma carta de amor. É uma carta de quem está preocupado com o final das coisas, com aquilo que vai acontecer no final, o que vai ser bom. Eu falo para vocês que, assim, aquela expectativa do altar, ela é muito grande.
E é muito gostoso a gente ver aquele momento em que a gente fala para a noiva e a noiva fala para nós e fala assim que eu vou estar contigo na riqueza, na pobreza, né? Vou estar contigo em todas as situações, se houver enfermidade ou não houver, eu só vou te deixar quando a morte vier, ou para mim ou para você, né? Então, se quiser acabar o casamento comigo, você tem que morrer. Mas é muito lindo esse momento, né? Então, assim, é muito lindo que a carta, aquilo que escreve a preparação do casamento, aquele sofrimento que a gente tem para poder levar avante até nos casarmos, é muito legal. Então, assim, essa igreja, ela foi implantada num contexto de uma cidade da Ásia Menor que chamava Pérgamo, ok? E vamos falar um pouquinho de Pérgamo. O que era Pérgamo? Pérgamo era uma cidade que o nome dela, o significado era alto, estava num alto lugar. O significado dela era de casado. Essa é interessante, porque depois a gente vai ver dentro da história como que essa cidade vivia, um contexto diferente daquilo que o nome dela realmente designava, que era de casado. Era uma cidade assim que ela tinha muita importância cultural naquela região e naquela época. Por quê? Presta atenção quem gosta de ler, né? A Rita é uma que gosta de ler, né, Aninha? Aquela cidade tinha uma biblioteca com mais de 200 mil livros. Já imaginou isso? Então, muitas pessoas afluíam para aquela cidade, vinham para aquela cidade por causa da cultura que era expressa naquela cidade. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu gosto de turismo é andar em museus. Não que eu tenha muito conhecimento, mas eu tenho prazer de ouvir a história. Não sou muito daqueles de ficar estudando a história, mas é um prazer que eu tenho. Quando eu fui à França, em Paris, uma das coisas que eu mais quis foi conhecer o Museu do Louvre. Fiquei horas lá dentro. Quando você vai a Londres, você tem o Museu Britânico, tem o Gallery, que você fica horas lá dentro, só observando e namorando as riquezas daquilo. Imagina uma biblioteca com 200 mil livros. Quem gosta de cultura, aonde ia? Pérgamo. Lá também nessa cidade, tinha uma faculdade, vou chamar de faculdade, uma escola de medicina, que era uma das melhores escolas de medicina do planeta. Tinha 20 mil estudantes, 20 mil alunos. Então, muitas pessoas que tinham problemas de doença, problemas de enfermidade, aonde elas recorriam? Recorriam a Pérgamo, porque elas buscavam ali a sua cura. Agora, dentro dessa cidade que tinha esse contexto tão lindo, cultural e também universitário, vamos dizer assim, né, de uma escola de ciências fantásticas, a escola de ciências lá, eles adoravam um deus chamado Esculápio, um nome assim, fugiu o nome aqui, mas é mais ou menos isso, acho que é Esculápio mesmo, e esse deus, ele era o deus serpente, que também é um símbolo da medicina. E o que esse povo fazia? Todo o trabalho de medicina ou de alguém que buscava lá uma cirurgia ou alguma situação para a época, ele era envolvido em misticismo. Então, eles não queriam só fazer a parte científica da coisa, mas queriam fazer a parte espiritual da coisa. Eu vivi numa cidade que entre ela e a capital do Brasil havia uma outra cidadezinha chamada Abadiânia, que é muito conhecida no Brasil. Uma cidadezinha desse tamanho, deve morar lá. Você passa, quando você assusta, você já passou a cidade. Mas ela é muito famosa. Por que ela é muito famosa? Porque lá havia um hospital que tinha essas duas características, e o povo afluía lá, tanto para fazer cirurgias físicas, como cirurgias espirituais. Então ela é muito envolvida. Olha o misticismo na cidade, envolvendo a faculdade, envolvendo os alunos, né? Envolvendo as pessoas. Então, ali também havia um altar nessa cidade ao deus Zeus, que para eles era o deus soberano. Eles tinham 3 deuses que eles cultuavam com muito fervor, mas o deus Zeus era o deus soberano deles. E havia também uma coisa que não havia nas outras cidades, que era o culto a um deus vivo. Quem era esse deus vivo? Era o imperador. Uma vez por ano, as pessoas tinham que afluir àquela cidade, ir àquela cidade,
para adorar ao Deus e levar oferendas, ofertas ao Deus vivo, que era o imperador. Então era uma cidade com uma forte cultura pagã, uma cultura misturada. Nesse contexto, Jesus está falando ali que tem uma igreja, que é uma igreja que ele reconhece que, apesar dela viver num sistema maligno, não sei se vocês ouviram aqui, é onde está o trono de Satanás, ok? Apesar dela viver num contexto maligno, num contexto complicado de cidade, a igreja era uma igreja que não negava a fé em Jesus. Ela mantinha a fé em Jesus. Então, ele até mostra ali Antipas, que era uma igreja também perseguida. Quem estava aqui domingo passado, ou quem assistiu a nossa palavra domingo passado, viu que a igreja de Esmirna era uma igreja muito perseguida, mas era uma igreja que manteve a sua fé firme em Jesus. Mas a perseguição continuava na igreja. Isso aqui é um retrato, quando você ajunta as 7 igrejas, as 7 cartas, é um retrato geral da igreja completa. Então essa igreja sentia também uma perseguição muito forte, tanto que ele fala aqui de um homem que era Antipas, que era minha testemunha fiel. Dizem que esse Antipas foi queimado vivo, mas não negou a sua fé a Jesus Cristo. Entende? Então olha só, então é uma igreja forte, né? E nós queremos ser assim, uma igreja forte, uma igreja que mantém a fé forte. Mas queridos, aqui Jesus começa com um alerta, ok? Jesus começa com um alerta, com um cuidado para nós. Ele fala para nós tomarmos cuidado, para não cairmos nos erros que essa igreja cometeu. Quais foram os erros que essa igreja cometeu? Ela tolerava aqueles que sustentavam uma doutrina chamada doutrina de Balaão e também a doutrina dos nicolaítas. E você vai falar, pastor, que bicho é esse? Já você vai conhecer, já você vai saber. Já eu vou explicar. Mas antes disso, eu preciso que você entenda que o nosso maior adversário é Satanás. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades das regiões celestiais. E Satanás, ele é um estrategista tremendo, e ele percebeu que quando ele confrontava a igreja frente a frente, batia no exterior, na perseguição, na matança dos cristãos, ele não estava conseguindo destruir a fé dos irmãos. Tanto que você vai ver na igreja de Pérgamo que os irmãos mantinham a sua fé, que era uma coisa que Deus admirava, que Deus reconhecia. Então, olha só, então o que Satanás armou? Ele falou assim, vou armar uma situação diferente. Eu vou enviar um sistema que vai contaminar a igreja, que vai destruir a igreja, não pelo exterior, mas no interno. E isso é uma coisa muito sutil. Ele é muito sutil. Ele percebeu que a forma que ele estava tentando destruir a nossa fé, destruindo a igreja, não estava dando certo. Então ele armou uma nova estratégia. E em vez de atacar as pessoas pelo exterior, ele começou a atacar pelo interior. Como ele usou isso? A Bíblia diz em Apocalipse 12:9 que ele é o sedutor. Então ele usou de uma coisa chamada sedução. O que é seduzir? É quando você influencia, leva a pessoa a gostar de algo, a admirar algo, a misturar com algo que não é a essência da verdade. E ele vai levando aquilo, vai contaminando o coração da pessoa, ok? Então, olha só, ele começou a levantar mentiras dentro da igreja. Ele começou a levantar falácias. Falácias são coisas que parecem verdades, mas são mentiras. E ele começou a colocar no meio do povo heresias. E é por aí que ele conseguiu minar a igreja. Então vamos ver como que ele fez isso? Vamos falar da doutrina de Balaão. Fala comigo, doutrina de Balaão. Você vai encontrar isso em Números, capítulo 25 ao 31, você vai encontrar essa história. O que aconteceu ali? Balaão, ele era um profeta, né? E o rei Balaque, ele falou assim, eu preciso destruir o povo de Israel. Então, naquela época, quando havia uma guerra, ia haver uma coisa assim, eles chamavam aquele profeta para profetizar contra aquela situação.
Então Balaque contratou Balaão para profetizar o mal contra Israel. Para que era para ele profetizar? O mal contra Israel. Quer dizer, vocês não vão vencer, vocês vão ser destruídos, vocês vão se arrebentar. E ele foi contratado para isso. Só que aí, Deus não permitiu, a Bíblia diz, que a maldição, Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, né? Mas Deus não permitiu que essa maldição chegasse no povo. E Balaque ficou desesperado. E foi atrás de Balaão. Falou, Balaão, não tá. O que está acontecendo? Aí Balaão falou uma coisa para ele que foi muito interessante. Ele falou que o povo abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado. Olha que coisa linda. O povo abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado. Mas ele falou, mas tem uma coisa que você pode fazer. Tem uma forma de você destruir o povo de Deus. O povo abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado, ok? Mas Balaque falou, então como é que eu faço isso? Como é que eu posso, então, amaldiçoar esse povo? Balaão falou, olha, coloque no caminho deles mulheres mal vestidas, sabe? Mulheres prostitutas. Coloque no caminho deles comida de adoração consagrada a ídolos. Coloca no caminho deles coisas que vão tirar eles da fé, que ao eles fazerem, eles vão estar falando para Deus que não confiam em Deus, e a maldição vem sobre eles. Coloca no caminho deles coisas que vão fazer eles amaldiçoar a si próprios. Coloca o pecado no caminho deles. Que a pessoa que peca, ela amaldiçoa você. Ela amaldiçoa ela própria, desculpa, né? Não amaldiçoa você, a pessoa que peca, amaldiçoa ela própria. A gente vê isso na vida de Davi. Davi estava tendo um reinado fantástico, a vida estava a correr bem, aí ele se prostituiu. Ele se prostituiu, veio maldição sobre a família dele, nos filhos dele. E você, quando lê a história de Davi, você vai ver que todos da geração dele, sabe, vieram com problemas sérios da maldição que entrou sobre a vida dele. Então, assim, se você lê a Bíblia, você vai ver isso. Por que Deus mostra isso? Porque Deus é mau? Não, porque Deus quer que você não caia nos mesmos erros que esses homens, que essas igrejas caíram. Deus está preparando você para o casamento dele. Deus está nos preparando para chegar lindo e maravilhoso no altar. Então, o que ele fez aqui? Ele falou, coloca no caminho dele essas coisas. Que eles vão começar a se prostituir, que eles vão começar a servir outros deuses, a começar a acreditar em outros deuses e vão deixar de acreditar no Deus que protege eles. Eles vão amaldiçoar a si próprio. Irmãos, muitas das coisas que acontecem na vida do cristão não é culpa de Deus, é culpa dele próprio, que ele ouviu o engano de Satanás. Satanás é um estrategista tremendo. O que ele fez? Ele usou esse profeta para levar o povo a amaldiçoar a si próprio. E você fala, pastor, mas e hoje? Como é que eu amaldiçoo? Se eu ver um negócio que é feito para Satanás, eu fujo. Irmãos, você muitas vezes nem vai ver. Você vai entrando, passo a passo, vai oferecendo. E quando você vê, você já está tão enrolado que você pensa que não tem lugar para ti. Mas mesmo assim, se você estiver enrolado, se você voltar para Jesus, se você pedir perdão e arrepender e mudar a sua vida, Deus, enquanto você estiver vivo, ainda tem oportunidade para você. Entende isso? Sabe? Então olha o que aconteceu com essa igreja. O povo começou a cair no engano. E Balaão prevaleceu com aquele sistema, junto com Balaque. Hoje, quais são os banquetes, quais são as prostituições? Tem um que é muito prático, é a internet. Irmãos, é difícil você não abrir uma coisa na internet que não aparece uma oferta ilícita ou ilegal para você. É ou não é? Vamos ser verdade. A gente mesmo que a gente pesquisa coisas de Deus, da palavra, tudo, aí lá no meio aparece uma coisa que te chama a atenção. E se você não prestar atenção, você vai clicar naquilo. E se você clicar naquilo, você está trazendo a maldição daquilo sobre você. Você fala, pastor, não tem nada a ver. Eu vou te falar, olha, talvez alguns já conheçam, mas vou contar uma história comigo quando eu não era cristão ainda. A minha irmã, ela mexe com essa área espiritual, ok? Sabe? Servindo a outros deuses. E ela chegou para mim e falou assim, Aguinaldinho, você frequenta o motel? Eu falei, frequento. Eu que pago, o dinheiro é meu. Naquela época eu não era crente, tá? Entendam isso.
para vocês perceberem isso, não é uma coisa. Aquilo era antes de eu me converter a Jesus. E eu falei para ela, o que você tem a ver com isso? Sabe o que ela falou para mim? Ela falou, eu conheço o mundo espiritual. E quando você está lá, antes de você houve orgias, houve situações ali que você não viu. Mas quando você está lá dentro, aqueles espíritos que ficam naquele lugar começam a incomodar a sua vida. Eu falei, isso é mentira. Eu falei para ela, ela falou, alguma vez você saiu de lá e já pensou em homossexualismo? Alguma vez você saiu de lá e já pensou em fazer orgias? Aí ela começou a me pôr as questões. Eu, por medo, nunca mais fui. Eu, por medo. Você sabe que ela não era crente. Mas eu aprendi a lição, porque como crente eu entendi o que ela estava me falando, mesmo ela não sendo cristã. Olha só. Então, assim, os demônios que influenciam uma área, ele vai influenciar a sua mente para levar você a ser seduzido por aquilo para você fazer. A sedução é quando ele consegue contaminar a sua mente e levar você a fazer coisas que estão em desagrado com a vontade de Deus. Simplesmente para satisfazer a sua carne. Então aqui também entrou as doutrinas do Nicolaíta. Vocês viram a estratégia de Satanás? Perceberam aqui? Antes ele batia de frente, matava cristãos, tudo. Nessa época aqui ele falou, olha, não estou conseguindo. Como é que eu vou conseguir? Vou induzir eles ao erro. Percebeu? Essa é a estratégia que ele usou. E Balaão foi usado por isso, orientando Balaque. E os Nicolaítas? Sabe? Os Nicolaítas, eles vêm de uma palavra de um senhor chamado Nicolau, e acredita-se, né, que esse senhor Nicolau, ele aceitou a ser cristão. E entrou, vamos dizer, entre aspas, para a igreja. E começou a frequentar a igreja. Mas ele era casado e tinha amante. E ele não queria deixar a amante. Então o que ele fez? Ele começou, no meio dos irmãos, a falar que não tinha problema. Sabe aquelas coisinhas que a pessoa fala, não tem problema, pode continuar fazendo. Sabe? Você pode continuar vivendo uma vida dupla. Depois você pede perdão e Deus te perdoa. E ele começou a passar essa mensagem no meio da igreja. Então ele começou a trazer uma doutrina de que as pessoas, que elas poderiam viver uma vida dupla, que não ia ter problema na vida delas. E você é sincero, esse é um engano que Satanás põe muito na vida das pessoas. Porque o cara pensa que não está tendo problema, mas ele só vai descobrir depois. Não estou falando do problema na terra, é que depois, quando o cara não chegar no céu, e ele for para o lago do fogo, aí ele descobriu que estava errado. A gente vê o rico e Lázaro isso. O rico e Lázaro estava falando com Deus e falou, olha, falou com Abraão, pai Abraão, dá para avisar aí a família aí, que o negócio aqui embaixo é feio? Não dá, porque depois que já morreu não tem mais salvação. A salvação está na terra. E é isso que eu quero falar. A proposta que veio para aquela igreja, naquela época, foi que aquela igreja, pode pôr o PowerPoint 5 aí, tá? Ela veio para substituir o evangelho. Ela não veio mais para tirar a fé das pessoas. Ela veio para se misturar na fé e contaminar a fé. E eu vou te falar, aonde habita o pecado, Deus não habita. Então aqui que está uma coisa, Deus não habita no meio do pecado. O que fez o homem separar de Deus foi o pecado. Então o que aconteceu? O povo caiu ali e o povo começou a se misturar. A igreja que outrora, a igreja que antes era uma igreja que mantinha a fé, resistia a Satanás, ela foi seduzida pela influência de Satanás, pela sedução de Satanás. Sabe? Os nicolaítas, eles começaram a pregar uma coisa chamada supergraça. Eu vou explicar o que é a graça e vou para você a graça verdadeira. Mas essa supergraça, o que eles falavam? A graça, ela apagava todos os pecados. Quando você aceita Jesus, a graça, não é por você merecer, mas porque você aceitou Jesus, os seus pecados foram perdoados, ok? Deus perdoou. Então ele falava assim, você pode continuar pecando, que quanto mais você pecar, mais graça você vai ter. É o que ele ensinava na igreja. Então você continua, aí a graça vai ser maior, vai ser maior. Então a graça, ela apagava os pecados, mas ele ensinava que ela era suficiente para que as pessoas pudessem continuar a ter o seu relacionamento com Deus, independente se elas mantivessem a prática pecaminosa do passado. E vou te falar uma coisa, isso é uma mentira diabólica, porque Deus não habita, sabe, não compartilha com o pecado.
Então nós precisamos entender essas coisas. Então a proposta ali não era mais substituir o evangelho pelo paganismo, mas era misturar, sabe, o evangelho com o paganismo. A igreja agora tinha que andar de mão dadas com as coisas erradas, para que ela pudesse vencer. E a igreja caiu nesse engano, ela foi seduzida, ela caiu numa armadilha. Quando a igreja, o alerta de Jesus é que quando a igreja, ela baixa o seu nível de santidade. E quando eu falo igreja, eu falo nós também, individualmente, porque nós somos a igreja, amém? Então quando baixa o seu nível de santidade, você fica vulnerável. É como quem luta, baixar a guarda. A Lídia agora está fazendo uma luta, cravo, não sei o que, cravo magá, né? Aí ela chega lá em casa, né? Aí eu fico olhando para a Lídia e fica assim, né? Aí eu fico assim. Aí eu faço assim, ela baixa, eu pum nela. Ela fala, tá vendo? Você não deve baixar a guarda. Se baixar a guarda, você apanha. Aí a igreja é assim. Ela baixa o nível de santidade, Satanás vem e pumba nela. Entende? Então, destrói. Ela fica vulnerável. Ela perde a influência. E nós não podemos baixar a guarda da santidade. Irmãos, quem aqui não é tentado? Todos nós somos tentados. Todos os dias. Você abre a internet, é 1001 coisa. Sabe, você anda na rua, é 1001 cartaz. Não estou falando tentação só de sexo, não, porque as pessoas pensam que tentação é só sexo. Não, tentação é quando é para você roubar, é quando é para você mentir, é quando você alegar coisas, sabe, como certas, que não são certas, mas você alega para parecer que é certa, são falácias. Então, assim, sabe, a gente tem que pensar em tentação. A Bíblia, quando fala de prostituição, ela não fala prostituição só de sexo. Ela fala prostituição por quê? Porque a igreja deixava o Deus vivo e ia andar com outros tipos de deuses. Ela ia acreditar em outros tipos de deuses. Então, quando ela se associava a esses deuses, ela estava prostituindo contra o seu noivo. Entende? É bom a gente alertar isso, porque as pessoas pensam que está falando só de sexo. Não, está falando não só de sexo, não. Queridos, o apóstolo Paulo tem um texto muito maravilhoso em Romanos, capítulo 6, está aí o próximo PowerPoint, capítulo 6, verso 1 e 2, que ele diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, ele responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que ele está dizendo aqui? Ele está falando aqui, os nicolaítas pregavam que você podia continuar pecando, ok? Que você ia receber uma graça maior, não é isso? Mas a própria palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, escrito aos romanos, a igreja de romanos está explicando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, cresça? Não. Ele diz, de modo nenhum. Fala comigo, de modo nenhum. Fala comigo, de modo nenhum. Repete isso, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você já viu o defunto levantar e, sabe, sair do cemitério e casar? Tenho. Por quê? Porque morreu, acabou. Tá? Então, se nós morremos para o pecado acabou para nós. Amém? Outra palavra que é tremenda, ela está em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, que diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Eu quero falar aqui, usar esse texto para falar da graça verdadeira. Lembra da graça dos nicolaítas? Continue pecando para ter maior graça. O apóstolo Paulo já refutou isso aqui. Mas vamos aqui para conhecer a graça de verdade. A primeira base da graça é a salvação. É quando nós aceitamos Jesus, nós dedicamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, mesmo nós não merecendo, independente do pecado que você cometeu até hoje, até agora, até esse momento, independente, seja o que for. Uma vez perguntaram para mim, pode Deus perdoar um assassino? Eu falei, pode. Pode Deus perdoar uma pessoa, qualquer tipo de pessoa, pode, desde que ele se arrependa do pecado e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus perdoa imediatamente. Essa é a graça, é um favor imerecido, não é porque nós merecemos,
mas é um favor que Deus fez por nós, favor imerecido. Essa é a graça da salvação. Então, quando ela manifesta essa graça, Deus dá para nós um caderno em branco, para nós escrevermos uma nova história. Aqui que é gostoso. É que você não precisa viver mais no que você era no passado, o que você fazia no passado, mas você pode escrever uma nova história da sua vida. Essa é a graça salvadora. Mas nós vamos lendo esse texto de Tito, e logo depois que vem a parte da graça salvadora, vem uma coisa muito interessante. Porque ele diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, vírgula, ensinando-nos. Opa, se ele está ensinando, quando o professor fala, o que o aluno faz? Levanta a orelhinha para ouvir e aprender, e poder colocar em prática, Amém? É isso? Na escola tem que ser, que se você não coloca os exercícios em prática, você não passa de ano. Então, quando ele fala, estou ensinando, presta atenção. Isso mexeu muito comigo quando eu li esse texto. Porque muitas vezes você lê a Bíblia e você passa por cima de algumas palavras, mas quando eu li esse texto e ouvi essa palavra, isso mexeu muito comigo. Ele está nos ensinando a renunciar. Olha o que está ensinando. Tem umas traduções que diz educando, ele está nos ensinando, educando, a renunciar. E renunciar, tem umas traduções que diz que é renegar. Então, olha aqui, renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas. Sabe, vivamos neste presente século de uma forma sóbria, justa e piedosa. Olha só, ele está falando, eu estou te ensinando a você andar em santidade. Santidade é quando você rejeita a impiedade, quando você rejeita o engano, quando você começa a rejeitar o sistema que aquela cidade veio trazer para a igreja, tentar infiltrar na igreja, e Deus fala, rejeita esse sistema. Na igreja não pode haver mentira. E se não pode haver mentira na igreja, não é dentro desse prédio, é na igreja, somos nós, não pode haver mentira no nosso meio. Não pode. Porque se houver, a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E você está servindo ao pai da mentira. O João 8,44 diz isso. Na igreja não pode haver engano. Na igreja não pode haver prostituição. Porque a graça, o que ela ensina é você viver em santidade. E isso é um processo. Eu estava pensando nisso aqui ontem à noite. E eu vou lembrando das coisas que eu fazia errado no passado. Eu converti, mas eu vendia cartas de motorista para as pessoas. Então eu ganhava muito dinheiro com aquilo. Era um dos negócios que eu tinha, né? E ganhava muito dinheiro. Antes de eu ser cristão, eu trabalhava com isso. E aí a pessoa, eu comprava carta de motorista e vendia. Aí o dia que eu aceitei Jesus, e as pessoas que me conhecem sabem que uma moça chegou até mim e falou, olha, você tem que parar de fazer coisas erradas. Mas ela falou aquilo sem nem me conhecer. Ela não sabia quem eu era, não sabia o que eu trabalhava. Ela levantou, veio até mim e falou, olha, você tem que parar. E eu aceitei parar, porque eu sou muito, assim, eu gosto de viver as coisas com muita intensidade. E quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu quis viver a Bíblia com intensidade, porque ela mudou o meu coração. E eu falei para aquela menina assim, eu paro, peguei na mão dela. Vocês acreditam que faltava uma carta de condução para sair? E eu entrei num desespero total, porque isso foi num domingo à noite. Na segunda-feira, toda aquela equipe que subornava, que fazia os médicos, os psicólogos, toda a equipe, os que trabalhavam dentro do departamento de trânsito, toda a equipe foram presos, menos eu. Os despachantes que trabalhavam com eles foram presos, menos eu. E eu falei, Deus, e agora falta uma carta? Tem duas opções. Ou o senhor some com essa carta, ou o senhor tira ela, eu entrego, não quero nem receber. Mas eu quero ficar livre disso. A gente é como uma criança, entendeu? Né? Então, 3 dias depois a carta apareceu, saiu lá, eu entreguei lá para os caras, falei, nunca mais trabalho com isso com vocês. Entende? Mas aí que está, porque assim, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração os nossos tempos de ignorância. E mas se fosse hoje, que eu caísse na dessa com o conhecimento que eu tenho, eu punha fogo na carta, né? Porque ela estava errada, mas eu entreguei. Então assim, quer dizer, você vai cometer erros durante a sua vida, ok? Você vai cometer erros durante a sua vida, você tem que entender isso. Mas, se você se arrepender, o que vai acontecer? Deus vai te perdoar, amém?
E aí é essa graça que a gente tem que andar. Andar em santidade é um aprendizado. Quanto mais caminhamos na graça, mais renunciamos às obras malignas. Aprendendo a renunciar às obras malignas, mais nós vamos ficar longe das obras de Satanás. Cuidado com os enganos, mentiras do diabo, porque ele não conseguiu prevalecer com a perseguição sobre a igreja. Ele vai vir com sedução sobre você, sobre a igreja. Paulo mostra uma preocupação com a igreja. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, 3, sabe o que Paulo fala? Ele fala assim, olha, que como a serpente enganou a Eva, cuidado, que nós não viemos ser enganados como a serpente enganou a Eva. Eu não vou ler o texto porque o tempo meu já está curto, eu tenho que puxar um pouquinho, tá? Mas ele diz isso, tome cuidado. Eva não caiu por acaso, ela foi enganada, sabe? Irmãos, quando a gente fala de batalha espiritual e fala do leão que anda ao redor, rugindo para devorar, se você vê um leão, é fácil, né? Você está vendo, você foge. Mas a serpente, ela é só rasteira, ela é enganosa, ela vem ali de uma forma que você não vê. Quando você vê, você já está enrolado por ela. Percebe a diferença? Nós não devemos ver quando é um rugido grande, uma coisa grande. Não, e é fácil falar não. Mas quando não é sorrateiro, você vai sendo envolvido por aquilo. Ok? Então, aparte-se. Não se aparte da simplicidade do Evangelho. Não se aparte da pureza do Evangelho. Sabe? Seja fiel ao Evangelho. Nós vamos falhar na nossa vida, mas a graça, se você arrepender, ela vai te trazer de novo ao caminho de Deus. Agora, você não planeja o pecado e depois, porque você pode pedir perdão para Deus. Aí você está pecando seriamente, ok? Você está totalmente enganado. Se você houve um erro que cometeu, houve um engano, né? Você já discutiu com a sua esposa? Eu, mas a Rita já muitas vezes. Mas já pedi perdão? Todas as vezes. Por isso que a gente se ama tanto. Porque a gente arrepende. Quando a gente vê que errou, a gente não quer errar. Vamos ser sérios. Eu nunca quero discutir com ela, eu nunca quero ter problema com ela. Mas de vez em quando, o Agnaldo, como é um homem muito difícil, sabe? Cria problema para ela. Aí pronto, aí o que ela fala? Amor, você criou problema. Aí o que eu faço? Eu não queria. Não é assim? É ou não é? Ou é só eu? Né? Eu sei que é todo mundo. Então, a gente vai e pede perdão e restaura o relacionamento com Deus. Enquanto você estiver vivo, ele pode ser restaurado. Jesus mostra aqui a solução. Ele mostra, aquele que tem a espada, ele tem a cura para essa doença maligna, para essa falsa doutrina, para essa falsa doutrina de Balaão, para essa falsa doutrina de Nicolaítas. Ele fala, aquele que tem a palavra, aquele que tem a espada. Irmãos, Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes e separa espírito de alma. Então, quando você pratica a palavra separa a sua alma do seu espírito. E ela trata com você. Ela trata com aqueles problemas que estão influenciando a sua alma. A palavra traz discernimento, traz revelação. Ela mostra para nós aonde estamos errados. Por isso que a gente pode consertar. E andar na palavra é maravilhoso, sabe? Ela traz o poder para a gente se livrar de todo engano. Quando você vê a luz, você vê o caminho, você anda no caminho seguro, é ou não é? É ou não é? Se você não vê a luz, o caminho você pode tropeçar, pode entrar para outro caminho errado. Satanás quer que você ande na escuridão. Deus, ele é a sua luz. Ele é o caminho para você, que é iluminado, para você não cair no pecado. E se você está no caminho e o Satanás está tentando pôr alguma sujeira, você já vê a plaquinha lá. Não pode. É verdade ou não é? E você passa. Deus é muito fofinho. Há uma promessa nessa igreja para os vencedores. Olha os prêmios. Maná escondido. O que é maná escondido? Aquele que permanece fiel, aquele que rejeita a doutrina dos nicolaítas, aquele que rejeita a doutrina de Balaão, aquele que rejeita o pecado. Deus tem o maná escondido. O maná escondido é a própria vida de Deus, porque ele é o pão da vida. E ele está disponível para você. É a coisa mais gostosa de se viver. Também, quando você pede perdão, é igual ir num tribunal. O tribunal daquela época, quando a pessoa era absolvida, ela recebia uma pedrinha, que eles falam aqui nesse texto. Essa pedrinha branca, ela vinha com um novo nome, uma mudança de vida. Você foi absolvido dos seus pecados e você está livre, sabe? Para viver uma vida eterna com Deus. Você recebe um novo nome, uma nova história. Vamos para a igreja de Tiatira, e eu já vou ler o texto que está aí. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo
e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Sei que estás a fazer mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos de sacrifício a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, aqueles que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza aos que têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fazer a minha vontade, até o fim eu darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro, despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela de manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós entramos numa cidade aqui, que é a cidade de Tiatira, que era um polo comercial. Polo comercial, vendia muitos tecidos, púrpura, lãs, tinha parte metalúrgica muito forte, sabe? E ali havia um comércio muito intenso, e muitas pessoas iam para ali por causa de fazer grandes negócios. E começavam os seus negócios ali. Só que nessa cidade foi criada uma coisa chamada grêmios. E esses grêmios, eles eram tipo associações, que as pessoas se afiliavam a esses grêmios, ok? E para elas poderem ter apoio, para que elas pudessem ter visão, um status, aparecer mais na sociedade. Então esses grêmios, e hoje em dia ainda existem muitos deles, eles protegiam aqueles que eram afiliados a eles, e esses grêmios comandavam o sistema de comércio para que quem estivesse afiliado a esse grêmio, ele pudesse prosperar. E o que acontece? Ali nasceu a igreja num contexto desse, sabe? E Jesus elogia essa igreja, o trabalho, o serviço, a fé, sabe? Uma igreja aparentemente crescente, uma igreja forte, sabe? E a igreja surge nesse contexto. Só que nesse tempo, a igreja crescendo ali, sabe? Que é muito legal a igreja poder entrar nessa cidade onde está vendo essas coisas e poder mudar o destino das pessoas, né? É para isso que nós estamos aqui. O que acontece? Apareceu no meio dela uma profetisa chamada Jezabel. E essa profetisa, ela ensinava uma doutrina maligna, moralidade sexual e outras coisas. Mas o principal que ela fazia mesmo era pegar as pessoas e levarem a se agremiar para poder ter sucesso. Então, o irmão está na igreja, tem a sua empresa, está lá, está vivendo, está lutando, está vencendo, está legal, está indo. Mas aí ela começa a pôr na cabeça dele, olha, você precisa mais projeção, você precisa mais sucesso, você precisa se tornar mais conhecido. É mal isso? Não estou falando de coisa mal. Estou falando que é um desejo, todos nós temos de crescer, não é isso? Né? Mas o coração tem que estar guardado. E aí o que acontece? A pessoa, aí ela começou a minar a mente dos irmãos na igreja. Ela começou a pôr, olha, você só consegue o que você quer se você se agremiar. O problema é que nesses grêmios havia sempre umas festas, umas reuniões noturnas para as pessoas irem. E as pessoas, para crescerem dentro da estrutura, elas tinham, e ter mais poder, ter mais status, ter mais relevância social, elas tinham que ir fazendo certos pactos. E começa dos primeiros pactos. Eu não vou falar nenhum aqui, de algum, para você não identificar algumas coisas que eu não estou falando, sabe? Eu quero ser bem claro com a igreja, que a igreja não precisa disso, ok? Mas existe hoje isso ainda. Eu conheci, sabe? Eu tinha amigos, eu tinha pessoas, parentes no meio dessas coisas, que muitas vezes eles me levaram em algumas reuniões e eles falaram, se você não quiser,
você não pode começar a fazer, porque depois que você começar a fazer os pactos e ir, eles vão te exigir mais para que você... Porque depois só comanda quem consegue chegar a certos níveis lá em cima, ok? Então eles faziam essa cidade. O que havia sempre depois nesses grêmios? Quando terminava lá as partes das reuniões, que era a parte prática de trabalho, normalmente tinha jantares e orgias. Eu e Rita, nós conhecemos uma pessoa que era de cargo influente no Brasil, e a esposa dele falou para nós, eu não gosto que ele vai nas reuniões que muitas vezes ele é até obrigado a ir, porque depois vai ter orgia, vai ter, sabe, sexo liberado, coisa assim. Era o marido dela, ela falava mesmo, ela falou para nós, sabe, ele tinha uma posição de status, aquele senhor, sabe, e eu conversei com ele, ele falou, depois que ele converteu, ele deixou de ir, porque ele falou, é tudo do jeito que ela falava para vocês, sabe. Então, assim, o que acontece? Eu tenho parentes que faz isso. Aquela Jezabel, ela fala assim, olha, você só prospera, você só cresce. Ela ensinava, só se você entrar nesses níveis que os grêmios vão exigindo. Era quase, quem não entrava no grêmio era quase um assassinato para não prosperar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não diz isso, a Bíblia diz que a bênção do Senhor que nos enriquece. E ela não nos acrescenta dores, porque quem faz pactos em grêmios para se crescer, ela vai acrescentando dores, vai trazendo maldição para a sua família. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. E ela mostra, a Jezabel fazia isso, influenciava só se você fizer. Mas eu quero dizer, você pode trabalhar, você pode fazer a sua parte, você pode confiar em Deus, porque Deus, Ele diz na Bíblia que a bênção do Senhor te enriquece e que ela não acrescenta dores. É muito lindo isso. Nós podemos trabalhar com honestidade, que vamos prosperar. O próprio Josué falava na palavra, lá em Josué capítulo 1, que medita na palavra dia e noite, né? Faz tudo o que ela está te mandando fazer. Então farás prosperar o teu caminho. Estou resumindo os capítulos, né? Então assim, medita, pratica, e o próprio Deus, Ele tem prazer de prosperar. Eu tenho um parente na minha igreja, que ele me levou nesses grêmios, né? E ele chegou nos mais altos níveis, e ele se dizia cristão. Mas eu convivia com ele e não via vida de cristão nele. Mas ele frequentava a igreja, ele estava na igreja, sabe? Ele chegou a patamares milionários, sabe? Quando você vai lá, você vê isso. Só que vai ver a família dele como está hoje. Vai ver como que estão os filhos, sabe? Vai ver como é que está a estrutura da sua casa. O que adianta ter tanto dinheiro e ter uma vida tão desgraçada, desculpa a expressão que tem. E ele levava a gente lá. E ele falou para nós, olha, não pode, se você fizer um pacto, aí depois eles vão te convidar para outro pacto e você vai. Se você quiser entrar, você entra. Então eles iam contando as histórias para a gente. Eu frequentei, eu vi ele receber aqueles galardões do governo, tudo, por causa disso. E ele fala, só consegue, e eles contavam para nós, eu tenho familiares nesse meio, eles contavam para nós, só consegue atingir o fulano que atinge tal nível, fulano que vai tal nível, vai para tal, eles têm tudo organizado. Era assim que era a cidade de Tiatira. Agora eu tenho um outro que esse eu quero falar para vocês positivamente, meu avô, senhor Rogério, esse eu posso usar o nome, Rogério Pinto, já morreu com 98 anos. Eu lembro do dia que o meu avô aceitou Jesus com 80 anos, e ele frequentava as igrejas comigo. Todo sábado, ele ia comigo para o culto de jovens. Sentava na primeira fila. O culto começava, ele estava animado. Quando o pastor pregava e era meio lento, ele dormia, tadinho. Mas era muito, meu avô era muito jovem, morreu com 98 anos de idade. Meu avô, ele era presidente da Câmara Municipal de uma cidade em Minas Gerais. E aí, naquela época, andava a cavalo, fazendeiro, aquelas coisas, né? Andava a cavalo. E ele foi para uma reunião que a política toda organizou para ele estar lá. E ele chegou lá na reunião. Aí ele participou, quando terminou, veio o jantar. E ele pegou, montou no cavalinho dele e chegou em casa muito cedo. E a minha avó Maria, que viveu com ele mais de 50 anos, casalzinho que se beijava na rua, pensa num homem que sempre quis o casamento do meu avô, fui eu. Eles andavam na rua se beijando, com 50 anos de casado, sabe? Os velhinhos eram demais. Poxa. Aí, meu avô chega em casa e a avó Maria vira assim, Rogério, por que você voltou cedo? E ele falou, aquilo não é para mim.
Ponto. Depois, mais tarde, a gente conversando e sobre a história, sabe? É porque tinha que haver práticas no meio do povo, para que ele se mantivesse na liderança política daquilo, para que ele estivesse envolvido naquilo. E ele falou, aquilo não é para mim. Homem de caráter. Homem que renegou riquezas, e muitas, porque você sabe que quando está nessas coisas, para poder viver um casamento saudável, ter uma família saudável, sabe assim? Não, só quem viveu com meu avô e minha avó sabe o que é. A gente tinha prazer dos netos correr para a casa dele. Lembra aqueles alpendre antigos, que só era um quadradinho de alpendre assim? A gente subia a escadinha, né? Assim, antigamente era, né? Tinha pilastra no cantinho da casa, tinha um alpendre, que entrava para a sala. Sabe? Aquilo ali, à noite, estavam os netos tudo à volta dele. Neto não queria televisão, neto não queria, sabe, nada. Neto queria ouvir o vovô e a vovó e as histórias do avô e da avó. Sabe por quê? Porque era um homem que mostrou caráter. Eu quero te dizer uma coisa. Essa palavra aqui que nós estamos lendo sobre Tiatira começa com Jesus falando que ele tem os olhos de fogo, olhos como de fogo. Fogo, ele serve para iluminar, ele serve para consumir e ele serve para purificar. Jesus apresenta assim, porque ele vê tudo. O que tem luz, as trevas não prevalecem. Então ele vê tudo, e ele olha para tudo, e ele sabe tudo, e ele conhece tudo, ele conhece o nosso interior. A Bíblia diz que ele lê as nossas mentes, que ele sonda o nosso coração, que ele nos vê por dentro que nós pensamos. É o único, o diabo não pode. Então Deus sabe tudo que passa no nosso coração, sabe? E aí, então, ele ilumina e vê tudo. Mas o fogo também vem para consumir as impurezas, para consumir aquelas coisas que nós fazemos errados, sabe, querido? A igreja precisa ter essa revelação, e ele vem para purificar-nos, porque a Bíblia diz que nós somos como ouro, quanto mais purificado, melhor. Um exemplo aqui na Bíblia, que está em Daniel, capítulo 2, verso 22, a Bíblia diz que ele revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. A igreja estava perseverando, a igreja estava crescendo, mas os participantes dela, por fora ela estava bonita, mas por dentro os participantes daquela igreja estavam vivendo coisas escondidas, pecados ocultos. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Está em Provérbios capítulo 15, verso 3. Eu quero dizer, não queira esconder nada de Deus. Não tem como. Se você estiver no mais alto monte, lá estará. No mais profundamente, lá estará. Não tem como. Então, irmãos, nós que somos igreja, nós temos que abrir o nosso coração, confessar, arrepender e mudar. É tão simples, sabe? Deus, ele dá para nós assim, ele fala, olha, arrepende, confesse a Deus. A nossa igreja tem uma estrutura muito legal, que nós estamos implantando de discipulado, de aconselhamento, sabe por quê? As pessoas podem vir confessar. E a Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado, ele é curado. Não deixe, porque se você ficar guardando o pecado, você vai tentar sempre, você sabe como é que é, né? Você mente uma vez, aí você, para justificar a mentira, você tem que mentir duas. Para justificar outras, você mente a terceira. Se você faz um negócio errado, uma coisa errada, você o que você faz? Por exemplo, assim, você já viu que a pessoa, lá em casa, nossos telemóveis é linha aberta, né, amor? É linha aberta. É o mesmo código. E os das meninas, tem hora que eu esqueço, elas, pai, é esse. Porque o meu da Rita é o mesmo código, e o das meninas tem o dela, mas elas falam, pai, é esse. Porque eu falo, eu pego o telefone delas, não pego nem para ver coisa, eu pego para ligar para alguém e tudo, né? Elas, o código é esse, porque não precisa. É linha aberta. Quem anda em transparência tem proteção. Agora, pega o sujeito que tem código. O que ele faz? A primeira coisa que ele está vendo a coisa errada, ele ouve o barulho no corredor, ele já muda, né? Muda o código, muda a coisa, sabe? A primeira coisa é tentar esconder. Não tem como. O que está escondido vai ser trazido à luz por Jesus. Sabe? Porque Jesus te ama e Ele quer tratar com você e quer restaurar você. Ele é lindo, Ele é fantástico, sabe? Então olha aqui, olha o que está aí em Provérbios, está escrito aí. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Sabe, queridos, é muito gostoso isso. Eu quero encerrar, porque nós estamos já em cima da hora, e Deus, Ele tem para nós galardão. Todas as igrejas, todas as cartas, no final vem escrito assim: o que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o que ele está? Ele está alertando.
Se você tem ouvidos para ouvir, abra os seus ouvidos espirituais e ouça o que Deus está falando às igrejas. E ele deixa sempre galardão. Então, olha só. Jezabel ensinava que para ter status, para ter relevância social, precisava fazer parte desses grêmios imorais. Jesus está dizendo que se você não guardar nada em oculto, ele vai te dar autoridade. Você pode ler lá no final do texto. Ele dá a autoridade que ele recebeu do Pai. Olha a autoridade que temos, que Jesus recebeu de Deus. Ele está dando para quem? Para nós. Olha que coisa linda, nós temos autoridade na terra. Muda a nossa perspectiva. Nós podemos comandar o mundo espiritual com a autoridade de Jesus. Então, ele dá autoridade e ele dá o verdadeiro governo sobre as coisas. Irmãos, eu já passei por isso no passado, sabe? Eu subornava governo e Deus falou para mim, eu era cristão e aí não sabia, mas assim, eu estava aprendendo, a gente sabe o processo, lembra que eu falei do processo da graça? A segunda base, que a graça nos ensina. Eu subornava governos, eu comprava negócios, eu fazia muita coisa errada que eu pensava, eu estava ali aprendendo. Aí eu li na Bíblia, sabe? Os irmãos me falavam, olha, não faz isso não. Aí eu falava, me mostra, eu ia para a Bíblia. Aí estava na Bíblia, eu parava. Literalmente, queria nem saber. E eu vou falar, quando eu parei de subornar, foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Tudo que eu fazia dava certo. Agora, eu não parei de subornar para que tudo que eu fizesse dava certo. Eu parei de subornar porque era pecado. Entende? Aqui que está a diferença. Nós temos que nos arrepender. Eu arrependi. Aí como eu parei, levou uns 3, 4 meses. A coisa não foi fácil no início. Né? O diabo quer te destruir. Ele quer que você peque. Ele fica no seu ouvido. Mas eu falei, não, eu parei. Eu vou obedecer a Deus. Sabe, irmãos, tudo que eu fazia, tudo dava certo. A minha mãe falava, Aguinaldo, você está virado para a lua sempre. Falava, é porque eu tenho Jesus. Porque depois que eu parei com o pecado, depois que parei de ouvir Jezabel, depois que eu parei, sabe, com as doutrinas de Balaão e Balaque na minha vida. Balaão e Nicolaítas, a vida mudou. Outra coisa, ao vencedor eu darei a estrela da manhã. Jezabel diz, prove o pecado para ter sucesso. Jesus está dizendo que rejeitando o pecado, não se envolvendo em nada ilícito, você prosperará. E a Bíblia mostra que os remanescentes vão receber o galardão. Remanescentes são aqueles que se sustêm em pé. Lembra da igreja de Esmirna? Ser fiel até a morte. Aguenta firme para você ver se Deus não muda a história do seu caminho. Mas aguenta firme porque você ama a Deus, porque aquilo é pecado e que você não quer aquilo na sua vida. Sabe, irmãos, a gente tem que ser muito realista com isso. Jesus está voltando e ele não tolera o pecado no meio da igreja. Cabe com os pecados ocultos, sabe? Balaão armou cilada, o diabo armou cilada, o diabo arma cilada para você. Mas Jesus é a luz que faz você ver a cilada e que você pode fugir dela. Sabe? Jesus te traz a solução para tudo. Ele diz que ele é a espada de 2 gumes, que corta para um lado como corta para o outro. Separa espírito de alma. Ele separa o pecado de você, se você usar a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Semana que vem nós vamos ter mais uma carta, que é a carta de Sardes, a igreja de Sardes, sabe? E eu amar estudar Apocalipse. Eu sempre estudei, sempre li sobre Apocalipse, mas vou ser sincero, como eu estou tendo prazer de ver o amor de Jesus pela nossa vida, e eu vou falar pela minha vida, de cuidar tão bem de mim. O que ajuda você a vencer o pecado é você estar mais perto de Deus, mais perto da palavra de Deus, sabe? Aí você vai dizer não, porque Ele é a luz do mundo, e Ele vem com a luz poderosa, e você vê tudo que está acontecendo à sua volta, e você fala, eu não preciso ir para esse caminho, eu tenho um Deus todo poderoso, eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho um Deus que me levanta, eu tenho um Deus que luta as minhas lutas, eu tenho um Deus que traz a mim a minha prosperidade. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, porque não há Deus maior, não há Deus tão grande, não há Deus tão poderoso como o Senhor. E o Senhor mostra o seu amor quando o Senhor deixa a Bíblia escrita para nós, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos vendo o Senhor querendo atrair o nosso coração para a tua presença, querendo que nós deixamos de fazer as coisas erradas para fazer as coisas que agradam o teu coração, porque nós amamos o Senhor. Eu peço que o Senhor traga a bênção do Senhor sobre cada um dos meus irmãos, sabe, Senhor, porque
Satanás, ele vai lutar para que nós desistamos. Mas nós somos daquela igreja fiel, que vamos permanecer, que vamos ser santa, sabe? Totalmente purificada para o Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está esperando-nos no altar. E que cada um de nós possamos fazer a nossa parte para chegar nesse altar em simplicidade e pureza total para o Senhor. Eu abençoo agora a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.